beleza. Eu não sei falar em libras, Adriano, acredita? Ainda tá sem áudio? Não, né? Ah, tá. Não, tá bom. Então tá. Agora que estamos gravando, vou começar pelo primeiro método de hoje, que é o método super slow, ou super lento. E esse é um método legal que vocês podem tentar fazer em casa. Aí, porque ele não precisa de muita carga, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas esse método consiste em 30 segundos na fase concêntrica do movimento, mais 30 segundos na fase excêntrica do movimento. Então, uma repetição desse exercício vai demorar 30 segundos, vai demorar 1 minuto. 30 mais 30. Tem versões desse método que usam 15 segundos, de 15 a 30 segundos. Mas os que eu já vi darem mais efeito por conta de poder ter uma carga mais baixa são os de 30 segundos. Então, são 30 segundos concêntrica, 30 segundos excêntrica, sem intervalo. É uma repetição só, vai os 30 segundos e volta, né? Exemplo, quando dá para fazer esse exercício, alguns exemplos práticos, assim, para fazer esse exercício com pouca carga. Lembrando que o fato de ter pouca carga não significa que o exercício seja menos intenso. A carga só vai ser adequada à cadência do exercício, que por ser muito lento, a carga pode ser mais baixa e ainda assim vai ser intenso. Então, por exemplo, 30 segundos agachando, tá em pé. Bota no relógio, 30 segundos agachando, deu 30 segundos, chegou lá embaixo, 30 segundos levantando. Tem que ser uma velocidade muito baixa para que você demore os 30 segundos até o auge da amplitude e ficar em pé novamente. Esse exercício também pode ser feito com flexão de braço no chão, sem carga, igual ao agachamento. Aí, como o primeiro é a concêntrica, é sempre primeiro a concêntrica, a fase concêntrica, e depois a fase excêntrica. Então, no caso da flexão de braço no chão, a fase concêntrica é a que eu empurro o chão. Então, eu tenho que começar deitado. Então, deita, respira, 30 segundos empurrando o chão, até estender os cotovelos e ficar na posição de prancha, 30 segundos flexionando o cotovelo até alcançar o chão novamente, né? E também pode ser feito em barras. Então, por exemplo, você não tem uma academia, você faz uma série com agachamento, uma série com flexão de braço e uma série com aquelas barras que tem nos parques, nesses centros aí. Aí é a mesma coisa. 30 segundos subindo, 30 segundos descendo. Se você tiver no celular, por exemplo, você pode colocar um metrônomo que vai batendo o tempo, vai fazendo tic-tac, para você poder contar o tempo sem ter que olhar no relógio se suas mãos estiverem ocupadas, tá? O ideal desse tipo de série é que a carga seja adequada ao ponto de a sua série ser de até 2 repetições. Então, não é um tipo de treino que você vai fazer 10 repetições. Você deve adequar a sua carga para você fazer entre 1 e 2 repetições só. Só. Entendeu? Não é tão fácil quanto parece só falando. E aí, por exemplo, se você está fazendo uma barra ou uma puxada, na puxada dá para você colocar lá a carga, mas se você está fazendo uma barra, você pode colocar a caneleira nos pés para ficar mais pesado. Agachamento, você bota a carga nas costas ou amarra na cintura, você vai ter a carga. Só no caso da flexão de braço que fica um pouco mais difícil de colocar a carga. Ai, Kathleen, eu também não consigo fazer barra, felizmente. Mas como são 30 segundos para ir, 30 segundos para voltar, parece fácil falando, mas não é. Podem fazer aí ou agachamento ou flexão de braço no chão mesmo. Vocês vão ver que na segunda repetição a coisa já fica meio difícil. Para fazer uma terceira vai ser quase impossível. Mas se você tiver o condicionamento, se for uma pessoa mais treinada, tiver o condicionamento para conseguir fazer 2, 3 repetições sem carga, só você o peso do seu corpo, aí é o caso de você colocar uma carga nesse método, né? Uma caneleira para fazer a barra. Pode fazer, Joelma, depois você me conta. Ele é um método mais metabólico, justamente por ter uma carga um pouco menor, mais baixa, e por ser
pensa, uma repetição dura 1 minuto. Então, eu mantenho as minhas fibras musculares sob tensão durante 1 minuto inteiro. Não chega a ser isométrico, porque eu tenho movimento, mas é muito tempo sob tensão. E sob tensão, você acaba gerando a hipóxia, acaba gerando os metabólitos que vão estimular a síntese proteica, que vão te ajudar no processo de hipertrofia, né? Quais são as vantagens desse método? O fato de você manter muito tempo sob tensão aumenta o recrutamento de fibras, porque algumas fibras vão fadigar nesse meio tempo. Vai dar um tanto de segundos, algumas fibras vão fadigar, e aí as outras vão ser acionadas mesmo com menos carga. Então, a chance de você recrutar um número de fibras ou de unidades motoras maior, mesmo com menos carga, você vai conseguir. Por isso que ele é um treino eficiente, mesmo com uma carga mais baixa, tá? Tem estudos que falam que a carga não pode ser tão baixa assim, não. Que tem que ser pelo menos 60% de um RM. Que às vezes eu falo baixa, fica parecendo muito baixa, né? Lembra que a intenção desse treino não é que ele seja pouco intenso. É que mesmo com uma carga mais baixa, ele ainda seja um treino intenso. Apesar de ser poucas repetições. Então, ele tem que ser intenso a cada repetição, né? Outra vantagem é que existe uma valorização da fase excêntrica, que nem sempre acontece em muitos exercícios. Às vezes a gente, no caso do agachamento, por exemplo, a gente desce e sobe rápido, ou desce devagar, mas sobe mais rápido. Existe uma igualdade de importância das duas fases, concêntrica e excêntrica. Lembrando que o estímulo excêntrico ele é muito eficiente para a hipertrofia. Então, você ter 30 segundos de estímulo excêntrico vai te ajudar para que no processo final você tenha a hipertrofia, né? Outra vantagem desse método, por exemplo, para quem ainda não tem o movimento muito bem feito ou não tem consciência corporal, é que o fato de você ficar 30 segundos prestando atenção em cada fase do movimento te auxilia a ter uma consciência corporal, uma concentração no seu próprio corpo, te traz para dentro. Então, às vezes, um aluno iniciante, você botar uma carga muito alta nas costas dele, né, nas costas, no peito, e ele não ter um movimento perfeito e tremer demais, não adianta botar uma carga muito alta e ele fazer uma execução errada e poder lesar as articulações. Sem carga, esse método ainda tem a sua importância, porque ele vai ter estímulo, não é um treino leve só porque ele é sem carga, e você vai poder concentrar o aluno nele mesmo, na sua própria consciência corporal, para que ele entenda se o joelho dele está indo para dentro ou não, se o arco plantar, né, ali no pé está desmoronando, ele está conseguindo manter o pé na posição correta, se as costas dele começam a curvar quando ele está no final do agachamento, ou se ele consegue manter a coluna ereta. E aí, dependendo se, por exemplo, for uma barra, se ele não tenta puxar um ombro na frente do outro, se ele consegue manter o equilíbrio dos dois lados do corpo. Então, é um método interessante para isso também, para você ajudar o aluno a perceber o seu próprio corpo, se concentrar no seu próprio movimento. Lembra que em outra aula eu falei que você se concentrar no seu movimento, você usar o seu cérebro para o seu cérebro entender o que ele está fazendo, te auxilia a recrutar mais unidades motoras. Então, nisso também é uma vantagem. Não é um tipo de treino que você vai fazer para sempre, que você vai decidir agora eu só faço super slow e vou fazer isso pro resto da vida. Porque ele vai ter aquele platô, vai ter aquele limiar, vai chegar uma hora que enche o saco, mas ele é uma alternativa interessante. A vantagem, uma outra vantagem que não chega a estar aqui, é que é um treino muito rápido, porque pensa, 1 minuto por repetição para você fazer 1, 2, 3 no máximo repetições e acabou o treino. É muito rápido. Então, se de repente, né, aquele dia que o seu aluno ou que você mesmo está super sem tempo, tipo assim, seu aluno teria que cancelar a sua aula porque ele não tem uma hora, aconteceu alguma coisa e ele não tem 1 hora disponível para você, mas ele tem 20 minutos. Resolve. Você faz agachamento, faz uma puxada, uma remada, alguma coisa nesse sentido para membro superior, flexão de braço ou supino, acabou. Fez o treino em menos de 20 minutos, liberou sem que a pessoa perca o ritmo da hipertrofia ou do ganho de força, né? Outra vantagem também é que ela atinge fibras por causa dessa fadiga, que uma fibra entra em fadiga, a outra tem que compensar, já que eu não diminuo a carga.
Então, uma fadigou, a outra tem que compensar. Essa fadigou, a outra tem que vir para compensar. Nessa sucessão de fibras, eu acabo atingindo fibras que precisam de muito estímulo para serem excitadas, para virem a contrair. E é uma forma de eu alcançar essas fibras sem uma carga máxima ou submáxima, ou sem chegar ao ponto de uma fadiga, de uma falha muscular pelo excesso de carga. Em relação ao número de séries, pode seguir o esquema de um treino metabólico. 3, 4 séries já pode ser suficiente, tá? Aí o intervalo de recuperação pode ser curto também, porque é para ser uma série mais metabólica. Então você pode fazer 30 excêntrica, 30 concêntrica, 30 excêntrica, 30 de intervalo. Aí vai para a segunda repetição. 30 excêntrica, 30 concêntrica, 30 de intervalo. E aí vai, tá? Não vai dar para fazer muitas séries, pode ter certeza disso, porque esse tipo de treino é para grandes grupos musculares. Não faz sentido você fazer esse treino só para bíceps, por exemplo. Então é para grandes grupos musculares e é um treino cansativo. Não parece, mas é um treino cansativo. Você se concentrar para puxar uma barra, seja a barra parada e você levanta o seu corpo, seja você fazer a puxada da polia, se concentrar por 30 segundos só para chegar até aqui, depois mais 30 segundos para devolver, não é tão fácil, não é tão simples quanto parece colocando no papel, tá? Por isso que eu falo, faz o teste. Faz o teste da flexão, faz o teste do agachamento. Não é tão simples assim, tá bom? Outra vantagem desse método é que, como ele não exige grandes cargas, é possível você fazer com seu aluno em casa, né, na praça, no parque, porque ele não exige muito material, né? Não sei se vocês já ouviram falar de treino excêntrico. Ele também pode ser chamado de repetições forçadas, mas é um treino excêntrico. O que é o treino excêntrico? Eu pulo a parte concêntrica, eu não faço esforço na fase concêntrica do movimento e eu freio o movimento, que é a fase excêntrica, né? Como que eu aplicaria esse tipo de treino na prática? Imagina que o seu aluno está deitado no banco de supino. Quando ele empurra a barra, é a fase concêntrica, então é a fase que não deve acontecer. Se o aluno não deve fazer força, né, gastar energia, gastar músculo empurrando a barra, quem que vai empurrar a barra para ele? Você, ou quem estiver auxiliando. Então, é um tipo de treino que precisa de auxílio, essa é a desvantagem. Então, imagina que seu aluno está lá preparado, você levanta a barra junto com ele, não é que ele vai soltar, mas você levanta, você é que vai fazer força para que ele não desgaste as fibras, não estimule as fibras na fase concêntrica. Aí você solta a barra e ele freia, né? Ele vai impedindo que a barra volte ao peito. Essa velocidade tem que ser lenta também. Esse tipo de treino ele não é rápido, a cadência não vai ser 2, por exemplo, não vai ser só 1, 2, não. É segurar o máximo que conseguir até quase falhar. E aí, de novo, você empurra a barra e ele freia. A carga vai ser mais alta, justamente porque você só se esforça em uma fase do movimento, não nas duas. E a ideia é que quem está fazendo o exercício não consiga segurar, não consiga entrar em isometria, por exemplo. Se eu consigo travar a barra, falar, tá tudo bem, não preciso descer a barra, tá errado. A carga tem que ser maior que isso. Eu tenho que não conseguir vencer a carga. Eu tenho que só frear. Então tem que ser pesado o suficiente para eu não conseguir empurrar de volta. Eu só impedir que ela bata no meu peito com força, né? Então esse é o método. E aí esse é um método mais de força do que de hipertrofia, mas por ser a contração excêntrica eficiente na hipertrofia, ele pode trazer hipertrofia também, tá? Como que você vai dosar, se você vai voltar esse treino mais para o metabólico ou mais para o tensional, mais para a força, mais para o aumento da hipertrofia? De acordo com a carga que você colocar e com o número de repetições que você quiser. Se você colocar uma carga muito alta, a ponto dele conseguir frear o movimento em 4 repetições, e aí não deu, então foi um treino de força. Se você diminui um pouco essa carga a ponto dele conseguir fazer 10 repetições excêntricas, né, 10 frenagens, aí ele já vai ser um treino mais metabólico. E você vai adequando o volume do treino de acordo com essas variáveis. Carga, número de repetições, percepção de esforço, talvez, tá?
Qual que é uma vantagem muito interessante desse tipo de treino que foi observado nos estudos? Os estudos não observaram grande diferença na força total que a pessoa adquiriu nesse tipo de treino em relação ao treino tradicional. Então, não é que o treino excêntrico te deixa mais forte do que um treino normal, ou também não é que um treino excêntrico te hipertrofia mais do que um treino normal. É uma alternativa, é uma possibilidade de variar o treino. Mas o que é interessante nesse tipo de treino para, digamos, uma população específica? Para quem participa de modalidades esportivas que exigem contração excêntrica, esse treino é mais interessante do que o tradicional, porque ele aumenta mais a força excêntrica do que um treino tradicional. A força concêntrica, não, que é um treino excêntrico. Mas a força excêntrica nesse treino vai aumentar mais do que em outros métodos de treino. E que tipo de modalidade exigiria de um cidadão uma força mais excêntrica do que concêntrica? Modalidades que você precisa segurar. Modalidades que, em vez de você atacar, você freia, tá? Alguns exemplos. No futebol, uma das maiores lesões do futebol de campo é lesão de LCA, de ligamento cruzado anterior. Por que essa lesão acontece? Porque a tíbia, né, a canela, tem um movimento translacional. Então, quando você pisa no chão indo para frente, a sua tíbia faz isso daqui. O seu fêmur está aqui, a sua tíbia faz isso daqui. É sutil, mas ela faz isso daqui. E quem que freia a tíbia para ela não sair e passear sozinha sem você? Os seus músculos posteriores de coxa, que estão aqui atrás da sua coxa, e tem a inserção na tíbia. Então, são eles que seguram excentricamente, porque você não está flexionando o joelho, você está freando a extensão do joelho. São seus músculos posteriores de coxa que seguram a sua tíbia e não sobrecarregam o ligamento, que é mais frágil e que pode arrebentar se você não tiver uma boa força excêntrica nos membros inferiores, nos posteriores de coxa. Olha só. Então, o jogador de futebol, por exemplo, é interessante que ele faça um treino excêntrico para que ele tenha força excêntrica, para que ele tenha uma boa razão entre a força de anteriores e a força de posteriores de coxa. Outro exemplo de modalidade que usa muito a força excêntrica, talvez até mais do que a concêntrica. Modalidades que puxam. Então, esqui aquático, por exemplo, é skeboard que chama? Aquele da água, que é o skate da água, esqueci o nome agora. Então tem uma lancha, uma coisa te puxando nas mãos, e quem que tá fazendo força aqui? Os seus músculos das costas. Eles estão impedindo que você vá para frente, eles estão te segurando. Piloto de Fórmula 1, ele faz uma força excêntrica na região do pescoço muito grande, porque na Fórmula 1, se você está indo para frente, pela inércia, sua cabeça vai para trás. E aí você tem que segurar. E nesse segura, nesse freia, e não deixa nem fazer isso daqui, nem fazer isso daqui, quem ajuda é a força excêntrica. Eu não sei se vocês já viram foto, mas a visão de um piloto de Fórmula 1, a visão que ele tem é aqui, ó. Ele enxerga assim. Ele enxerga daqui para cima. Se no movimento de frenagem, por exemplo, a cabeça dele fizer isso daqui, ele não enxerga mais nada na frente dele. Então a nuca aqui não pode deixar isso aqui acontecer. Ela tem que frear esse movimento aqui para que ele continue olhando para frente, tá? Esportes, aquele esporte kitesurf e o windsurf, que você segura o paraglide ou você segura a vela, também tem essa mesma necessidade de força excêntrica. E aí, para essas pessoas, pode ser mais interessante um treino excêntrico dentro aí da periodização do que só aquele treino concêntrico, tá? Uma grande desvantagem desse treino, e aí é realmente um saco, é que precisa de auxílio, né? Não tem como eu sozinha fazendo um treino de supino não empurrar a barra para depois frear a barra na descida. Então você precisa de auxílio. E dependendo do nível que a pessoa se encontra, uma pessoa, só você, personal, não consegue auxiliar. Às vezes precisa de um de cada lado, seja nas costas, pelo agachamento, seja na barra de supino. Então é um treino que demanda gente, não é um treino que você vai lá e faz sozinho. Tanto que em algumas pesquisas, para diminuir o erro humano, né, para diminuir a dependência de uma pessoa que está lá segurando a barra para não cair no peito do cara e tal, eles montaram um sistema mecânico, um motor.
Então, o motor vai sozinho na fase concêntrica, e aí ele desliga e o peso cai. O motor empurra, desliga e o peso cai. Só que em lugar nenhum vai ter um motorzinho, né? Um supino com motor para você só fazer a fase excêntrica, infelizmente. Então, fica limitado aí a carga, dependendo de com quem você treina. Se você treina sozinho, você já não vai fazer esse treino, né? Fica um pouco limitado, tá? Se vocês quiserem falar alguma coisa, vão falando aí, que eu vou passando. Essa aula não vai ser tão longa quanto a última, tá? Treino bisete e treino trisete. Até botei junto, vocês já devem ter ouvido esses nomes aí. O treino bisete são 2 movimentos para o mesmo grupamento muscular, um seguido do outro, e o treino trisete são 3 movimentos para o mesmo grupamento muscular, um seguido do outro. A lógica é a mesma, tá? A diferença que seria do bi para o tri é que o tri, como são 3 exercícios, é mais tempo sob tensão, é mais tempo produzindo metabólito, é mais tempo estimulando o músculo, ou causando dano muscular, para que depois esse músculo possa me responder bem. Mas se eu tenho a adequação da carga, né, se entre o bisete e o trisete, se eu tenho o mesmo volume de treino, não faz muita diferença se são 3 aparelhos ou movimentos, ou se são 2 aparelhos ou movimentos. Mas algumas pessoas podem se sentir mais confortáveis ou achar mais legal, menos monótono fazer 3 aparelhos. E em alguns lugares, por exemplo, você não tem condições de ocupar 3 aparelhos ao mesmo tempo, aí você usa 2. Tá? Então, são estratégias. Como que você tem que pensar essa estratégia? No caso do bisete, o segundo movimento deve ter padrão motor, então deve ter um movimento parecido e a carga adequada à fadiga. Então não é o mesmo movimento, senão não faz sentido, você continua no mesmo aparelho, mas é um movimento parecido. E aí a carga também não vai ser a mesma, porque esse treino é intenso, esse treino não é para passear. Se eu cheguei na fadiga, quando eu passo para o próximo aparelho, se é a mesma carga, ou eu não vou conseguir fazer, ou eu vou fazer menos repetições. E a ideia não é essa, é manter o número de repetições. Então eu chego no próximo aparelho, eu diminuo um pouco a carga, e aí eu continuo fazendo um número de repetições maior, já que esse é um treino metabólico também. Então vou prezar pela maior quantidade de repetições, menor intervalo de recuperação, por isso que é um seguido do outro. Não é faço um intervalo, faço outro. Não é pula de uma máquina para outra, sem intervalo. Então, mantém os músculos sob tensão, com baixa captação de oxigênio, aumentando a hipóxia, gerando todos aqueles metabólitos. Por que vai ficar difícil, Joelma? Por causa das academias. Por causa da pandemia. É. Assim, bisete e trisete, dependendo do horário e da academia que a pessoa treina, já é uma falta de bom senso, né? Vamos combinar. Tem gente que quer ocupar 3, tipo assim, a pessoa tá lá e você chega no aparelho, não, eu tô usando esse aparelho. Mas você não tá aqui, não, mas eu vou acabar aqui, aí eu tenho que usar. É muita falta de bom senso de quem passa o treino, quando não é uma blogueira que passa esse treino, né? Uhum. De quem passa um treino que acha que a pessoa tem a academia toda só para ela. Nem sempre esse é o caso. Às vezes você vai 5 horas da manhã, você pode fazer isso, porque não tem mais ninguém na academia. Mas, 7 horas da noite, haja bom senso, né? A não ser que você arrume um cantinho ali na parte do alongamento, faz alguma coisa com halter sem atrapalhar a vida de muita gente, né? Mas é uma possibilidade. Faço mesmo. Os resultados desse tipo de treino é muito parecido com um drop set. A diferença é que você muda de aparelho, em vez de você só mudar a carga, né? Então, só um exemplo, assim, você faz a puxada da polia, então você faz a primeira série com a puxada e vai para a remada. São grupos, pode fazer remada assim, são grupos musculares semelhantes, são grupos musculares iguais, movimentos semelhantes, mas não iguais, e aí você tem esse lucro, digamos assim, de usar. Qual que é a ideia de ter movimentos semelhantes, mas não iguais? É que nesse semelhante, mas não igual, eu consigo recrutar mais fibras que no outro padrão de movimento não foram tão estimuladas ou não foram tão recrutadas. Então, a ideia é recrutar
a ideia quase sempre vai ser essa: recrutar o máximo de número de fibras ou de unidades motoras e deixar esse máximo de unidades motoras sob tensão ou sob hipóxia por muito tempo. No fim, se resume a isso. Quando você raciocinar o treino, no fim, principalmente para hipertrofia, ele vai se resumir a isso, tá? É isso. Naquele questionário que eu mandei para vocês, alguém me perguntou da yoga. Deixa eu só abrir essas. Abriu? Que eu quero mostrar uns vídeos para vocês. Deixa eu ir carregando aqui. Isso, filho, pronto. Enquanto carrega aqui, que aí eu vou mostrar para vocês alguns vídeos bem interessantes, né? Para começar do começo, a yoga, ela não é um método de treino, né? A yoga é um estilo de vida, também pode ser chamada de arte de viver. Então, a yoga é uma filosofia, né? É uma escola de vida. E dentro dessa escola de vida, existem ensinamentos espirituais, existem ensinamentos mentais, psicológicos, e existem ensinamentos físicos. E aí, físico envolve alimentação e envolve o movimento, o exercício físico, como forma de manter o corpo funcionando. Naquele conceito de corpo são, mente sã, corpo são, né? Hoje, existe uma ocidentalização da yoga. A yoga é indiana, a origem... Mozinho? Barulhinho? A origem da yoga é indiana, ela é hindu. Acredita-se que ela seja praticada há mais de 5.000 anos. Então, é mais antiga do que tudo que a gente já tem escrito como exercício físico de maneira científica, né? Talvez seja tão antiga quanto Platão aí, o que ele falava de ginástica e de exercício físico. Na parte do exercício, na parte do movimento humano, ela sempre vai envolver o próprio movimento, que são as posturas, ou as asanas, ou asanas, a respiração. Não existe você fazer um movimento respirando a hora que você quer ou conforme a sua necessidade fisiológica. Tem a hora de inspirar e a hora de expirar. Cada movimento você tem que controlar a respiração, é o certo, né? Existe concentração, até porque fazer um movimento, não cair durante o movimento e respirar no tempo certo exige no mínimo concentração. E a yoga é uma forma de meditação também, seja a meditação durante o movimento, seja a meditação depois do movimento, né? O momento da respiração, o momento dos mudras. Mudras são as posturas que se faz com as mãos. Não sei se vocês já viram as imagens do Buda, tem aquele Buda assim. Aí tem várias posturas, o Buda que faz assim. Essas posturas chamam mudras, tá? Seria uma forma de canalizar a energia do universo de acordo com o tipo de meditação que você quer fazer. Então, de acordo com a sua necessidade psicológica, espiritual, o que você quer como resposta do universo é uma postura do corpo e das mãos que você vai fazer junto com a respiração e a meditação, tá? Adriano, descontrola. Tá. A yoga, ela não existe só um tipo de yoga, existem várias linhas de yoga. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Tem a Hatha Yoga, a Kundalini Yoga, a Yoga Vinyasa e a Astanga ou Ashtanga Yoga. Então, geralmente, quando você tem um mestre, ele vai ser especializado em uma linha de yoga. Então, você pode ter aula de yoga com duas pessoas diferentes e essas aulas serem completamente diferentes. Não é que uma está errada e outra está certa, é que são duas linhas diferentes. Por exemplo, eu estava conversando com uma prima minha que é instrutora de yoga. E eu falei que eu já tinha tentado fazer uma vez, foi a Hatha Yoga que eu tentei fazer, e eu achei muito chata, porque era muito parada, era tipo 1 minuto em tal posição, aí respira, 1 minuto nessa posição, aí respira. Eu não tenho paciência. E aí ela me falou, mas o problema foi no tipo que você escolheu. Para você, a vinyasa seria muito mais dinâmica, porque ela é fluida, ela é como se fosse uma coreografia, você não fica parado muito tempo, é no máximo uma respiração, para você seria muito mais dinâmica.
Aí eu entendi que, né, existe. A Kundalini, por exemplo, ela está mais voltada para a meditação e para a ascensão da mente, digamos assim. A Kundalini é o nome da nossa coluna, para quem não sabe. O símbolo da Yoga Kundalini, deixa eu ver. Eu tenho um livro, peraí. Acho que aqui não mostra. O tal de livro que não tem figurinha, né? Complicado, mas é um livro para quem tem... A Kundalini ela é mais meditativa, para quem quiser interesse um dia em conhecer. Esse é um livro. Eu já li uma vez, mas já esqueci e comecei a ler de novo. Sabe o símbolo da medicina? Que é o caduceu, é um... Gente, como é que chama aquilo? Um mastro, um troço assim, e aí tem a cobra que faz assim, que se enrola. Acho que a fisioterapia tem um símbolo parecido. Enfim, é o caduceu que chama aquele símbolo. Aquela cobra que faz assim, são duas cobras que se cruzam assim, aquilo lá é a Kundalini. Aquela é a representação da Kundalini, que é uma representação da sua coluna vertebral, que é onde estão os seus chakras, que na linha do hindu, da yoga, são os seus centros de energia. E a yoga serve para equilibrar ou reequilibrar os seus centros de energia. E aí cada postura cada respiração, cada mudra está voltada para um centro, para um reequilíbrio, para fluir a energia onde não está fluindo, para desobstruir o que está obstruído, nesse sentido. É muito errado a gente tratar a yoga como um exercício físico só. Tipo, eu vou malhar a yoga. Não, é uma ofensa a uma arte de viver que existe há 5.000 anos. A yoga não é um exercício físico. Faz parte da yoga o exercício físico. E eu falo isso porque eu tenho uma professora amiga minha que é formada em yoga, e um dia eu mostrei umas fotos para ela, uns vídeos, coisa de internet, uns negócios muito legal, assim. Aí a primeira patada que eu levei foi: Lorena, yoga não é acrobático. Isso aí é ginástica, é estripulia, yoga não é acrobático. Yoga não é para você ficar de cabeça para baixo fazendo graça e postando foto na internet. Foi a primeira que eu levei. Tanto que eu não faço yoga, eu faço pilates, eu faço ginástica, porque se eu botar uma foto fazendo estripulia e falar que isso é yoga, eu vou tomar umas de quem faz yoga de verdade, né? Que não é isso. Então já fica a dica ali. Não estou diminuindo quem faz a aula de yoga, quem vai na academia, e na academia tem aula de yoga que é voltada para o exercício. Vale. Gente, são 5.000 anos de história de exercício físico. Também não dá para negligenciar e falar isso não presta, né? Mas só para vocês saberem que não é a yoga de verdade, ela é interna, não é para ficar postando foto no Instagram, digamos assim. Mas não que eu vou deixar de postar uma foto só porque tem gente que fala isso também. Yoga para populações especiais, ela tem se mostrado muito interessante, tanto na recuperação quanto aí na qualidade de vida de algumas populações especiais. Eu vou citar duas em especial: doença de Parkinson, que é aquela que treme, e câncer. Tá? E tem estudos comparando alongamento e treinamento de força, porque a yoga tem muito alongamento. Então, se você não faz alongamento com a pessoa que vai ser o grupo controle, né, você está sem parâmetro. Então, acroyoga deve ser... Se um hindu ouvir a palavra acroyoga, eu acho que ele arrepia, assim. Mas você chegou no ocidente, já era, né? Perdeu. Para a doença de Parkinson, eu até estava lendo um estudo mais cedo, eu acho que é esse que eu botei aí, o link, mostrando que quem fez alongamento e treinamento de força e quem fez a yoga teve o mesmo resultado físico. Melhorou força, melhorou equilíbrio, melhorou tudo em relação à parte física. Igual. Mas quem fez a yoga melhorou a parte psicológica a mais do que quem fez só o treinamento resistido. Justamente porque tem a respiração, tem a meditação. Então, para manejo... Não, yoga box não, gente. Não, você tá me zoando, né, Thomas? Fala sério. Aero yoga. Tem power yoga. Power yoga eu já vi. Enfim. E aí tem... Justamente por essa parte psicológica, yoga, até como o Tai Chi Chuan também tem um efeito parecido.
nesse sentido psicológico. Então, se você tem uma população especial, uma população extremamente vulnerável, e você tem uma opção que trabalha não só o físico, mas o físico e o psicológico, talvez essa opção seja melhor do que aquela que trabalha só o físico, né? Nesse estudo que eu li, eles verificaram a presença, né, a aderência das pessoas ao grupo, à modalidade que eles foram inseridos. E o grupo que fez a yoga teve 97,5% de aderência. Quer dizer, a galera que foi gostou e quis continuar. E a galera da musculação mais alongamento não teve essa mesma aderência, né? Você pega uma pessoa vulnerável, quer que ela pegue ferro, sofra e ainda acha bonito? Nem sempre isso funciona, né? Ainda mais quando a pessoa quer saúde, não quer só um resultado estético. E para a população com câncer, principalmente câncer de mama, o yoga tem se mostrado uma intervenção muito interessante. Tanto por trabalhar a parte física, mesmo esquema, trabalha o físico e o psicológico. E aquele que trabalha as duas coisas, físico e psicológico, sempre vai se mostrar superior ao que trabalha só o físico. Quando a gente fala de qualidade de vida, quando a gente fala de vontade de viver, quando a gente fala de uma população vulnerável, né? Nos idosos, o yoga também é muito interessante porque o clima da aula é diferente de uma sala de musculação. Muitas vezes o idoso se sente esquisitíssimo dentro de uma sala de musculação. Imagina uma senhorinha toda encurvadinha chegando 7 horas da noite na academia. Nem toda idosa, nem todo idoso vai se sentir à vontade para revezar um aparelho de leg press com o boyzinho mal-humorado, né? Não se sente à vontade no ambiente. E a aula de yoga é cada um no seu tapetinho, não tem o julgamento, a pessoa se sente mais à vontade, né? As limitações são respeitadas, tem muito exercício que é feito sentado no chão, então o risco de queda é menor, o risco de lesão com peso alto, por exemplo, é menor. E tem a questão da funcionalidade também, por ter movimentos mais amplos, movimentos do corpo todo ao mesmo tempo, e não só movimentos isolados, uniarticulares ou com poucas articulações, a funcionalidade da pessoa que está com a funcionalidade debilitada pode melhorar, né? Então, o idoso, ele não quer só ficar mais forte, ele também quer girar mais o tronco, virar mais o pescoço, ficar na ponta do pé para alcançar o copo no armário, ele não quer ficar grandão, musculoso, ou só isso, né? Então, pô, Adriano, você tá empolgado hoje, hein? E aí, um problema da yoga que eu vejo é que muita gente não encontra um professor, um instrutor, com quem se identifica no tipo de treino, né, na parte física mesmo. Então tem gente que, por exemplo, acha sem graça porque eu achei que, né, eu ia fazer uma força, eu ia fazer umas posturas, e aí é só alongamento, e aí depois tem meditação, eu não tenho paciência, e aí não se identifica, né? E tem gente que acha que é uma coisa muito light. Que você fica sentado lá e você faz umas posturas que parecem super fáceis, né? Quando a gente vê no Instagram, às vezes. E aí, né? Isso vai deixar uma pessoa mais forte, isso vai deixar uma pessoa mais eficiente. E aí por isso que eu queria mostrar para vocês esses vídeos que eu separei. Ai, cadê? Ai. Oxi, peraí. Vou ter que abrir aqui. É porque eu botei aqui. Vou mostrar esse vídeo para vocês, alguns vídeos para vocês, e aí vocês me falam se é tão fácil quanto parece, só de vocês imaginarem. Esse ser aqui é de outro planeta, tá? Essa mulher chama Laura, ela é instrutora e praticante de yoga há muitos anos. Eu sigo ela há muitos anos já. Ah, olha o vídeo. Tipo assim, quem fizer igual já ganha uma notinha aí. Só para constar, essa mulher é mãe de 2 filhos e tem quase 40 anos, tá? E a atividade física dela é yoga, ela não faz mais nada. Tem vários, né? Mas tem uns que eu acho mais surreais que outros, assim. Pode passar as fotos, vocês já podem assustar um pouco. Porque tem umas coisas que eu acho surreais. Deixa eu ver se eu acho um específico.
tem um que ela sai do chão, eu quase joguei o celular fora. Quando eu fico, falei, não precisa ser apelar, né? Eu acho que esse específico eu não vou conseguir achar. Eu adoro ficar de cabeça para baixo. Aí, Adriana, eu vou te bloquear. Falando sobre treinos lentos, né? Quem acha que yoga precisa de pouca força, fica à vontade para gravar um vídeo, me mandar. Essa outra aqui, ela é brasileira, instrutora também. Peraí, é porque tem aqui, esse aqui. Ela é minha prima, por isso que eu conheço. Mas assim, fica à vontade. Essa série aqui tem só 4 minutos. Tá acelerada, mas fica à vontade para fazer igual. Essa é a Yoga Vinyasa, tá? Que eu dei o exemplo, que ela não é parada. Ela é meio que uma coreografia, e aí ela flui. É um atrás do outro, uma coisa emendada na outra. Tem essa fluidez. Não é ficar parado. Para pessoas mais ansiosas e pessoas que querem um resultado físico mesmo, mais eficiente, para quem quer o resultado estético. Eu disse, mas quem tá postando não sou eu. Cada um com seus problemas. Quem eu tô mostrando não foi a que me deu a bronca, tá? Quem me deu a bronca não fica postando mesmo. Tem um exercício que eu tentei fazer, eu acho que é no final que ela faz, que é de botar a mão no chão e botar as pernas para cima, assim. Eu só tentei fazer, fiquei com dor no abdômen uns 2 dias. Assim, não rolou. Essa daí é outra, que tem esse corpo todo aí, só com isso. Tem pavor de academia. Eu tentei fazer isso uma vez, quase caí. Quem é meu estagiário de alongamento, fica a dica. Final de semestre, tem que estar assim. Nossa, não acaba não. É porque eu quero que chegue na parte específica. Ficar de cabeça para baixo só para melhorar a oxigenação. Isso eu faço. Até tiro foto. Eu quero a postura da tartaruga, gente. Pois é, Marcelo. Começa a trabalhar isso aí. Não, isso ainda não. Aí, essa. Essa eu tentei fazer. Fiquei 2 dias lembrando disso. E durei 1 segundo na postura. E tem gente que dessa posição já passa direto para a parada de mão. Só para contar. Só para vocês saberem que existe, né? Só ver se vocês falaram alguma coisa importante. Então, trouxe um pouquinho da yoga só para vocês conhecerem. Eu tinha o plano de levar uma pessoa da yoga para dar uma aula de yoga para vocês. Eu tinha 2 pessoas que eu ia perguntar.
que são de linhas diferentes, inclusive. Uma, eu acho que é da Rata ou da Vinyasa, a outra é da Astanga. Mas não rolou, né? Por enquanto, pelo menos, não rolou. Mas quem sabe a gente faz aí um workshop depois, algo nesse sentido. Eu não dou aula de yoga, não tenho formação em yoga para dar aula disso. E aí, é o que eu falei, fazer só como exercício, ficar imitando as posturas, não é yoga, então não dou aula de yoga. A título de curiosidade, assim como, por exemplo, o Pilates pode ser dado por fisioterapeuta, não só pelo profissional de educação física, a yoga pode ser dada por uma pessoa com a formação da yoga. Mesmo que ela não seja formada em educação física, se ela for formada em yoga, ela pode dar aula de yoga, tá? Mas aí é yoga mesmo, não é funcional, não é outras coisas. Tem. E por último, eletroestimulação. Eu não consegui achar os vídeos que eu tinha, mas se vocês olharem no Google, vocês conseguem achar. Eletroestimulação é o que colocar eletrodos que vão me dar eletricidade mesmo, estímulos elétricos em músculos específicos, em músculos que eu quero contrair. A ideia da eletroestimulação, ao contrário de algumas propagandas de AB Force, da Polishop que tem por aí, não é você ficar, tipo, na cama assim, e o negócio trabalhando por você e você ficar com um tanquinho, não, tá? A ideia da eletroestimulação é que ela auxilie você durante o seu treino. Que, tipo assim, ela seja capaz de te ajudar a recrutar ou de garantir que você esteja recrutando o máximo de unidades motoras para fazer aquela contração. E não só aquelas unidades que você acha que está recrutando, que o seu cérebro está aprendendo a recrutar ainda, né? Então, a eletroestimulação não foi criada para você ficar vendo TV enquanto o seu abdômen fica lá se contraindo, tá? Se fosse você, eu devolvia. E por isso que não funciona também, tá, gente? Ninguém vai ficar gostosão de ficar na cama com eletroestimulação. Sinto informar aí, né? Mas qual que é a vantagem? Aí, deixa eu abrir o artigo aqui, só para vocês verem. Peraí, é isso? Não. Só para vocês verem o dano muscular que a eletroestimulação é capaz de causar. E é real esse dano. A eletroestimulação, para treino, ela é diferente da eletroestimulação da fisioterapia, por exemplo, tá? Existem uns aparelhinhos pequenos, eu até tenho um, que é uma eletroestimulação, mas ela é de baixa intensidade, então ela é para fisioterapia, para soltar nódulo, para analgesia, né, para auxiliar dano muscular. Ela não é para hipertrofia, não é para ganho de força. Essa eletroestimulação para ganho de força, ela é muito forte, ela é muito violenta. Depois eu vou achar o vídeo que eu tenho no celular e aí eu mando nos grupos para vocês verem. O que eu quero mostrar aqui é uma imagem de um músculo de um grupo que fez, uma pessoa que fez contração voluntária e uma pessoa que fez a eletro, só a eletro. E aí tirou um pedacinho do músculo e botou no microscópio para observar. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom aqui. Então, ó, essa é uma visão de microscópio. Essa imagem aqui, a imagem A, é da pessoa que fez a contração voluntária. Então, ela foi lá e malhou. Músculo, é músculo da coxa, isso. Então, dá para ver aqui, olha as linhas Z que separam os sarcômeros. Olha que bonitinho as fibras musculares. Tem algum dano muscular, ó. Essas fibras aqui estão meio zoadas. As linhas Z estão meio zoadas aqui. É sinal de que houve dano muscular. É aquele dano muscular, aquelas microlesões que a gente comenta e que aí vão ser reparadas com as células satélites e a pessoa vai ganhar hipertrofia. Normal. Olha o dano muscular da pessoa que usou a eletroestimulação. Esse é o músculo da pessoa que usou a eletroestimulação. Tá bem mais zoado. Teve bem mais dano muscular. E essa foto, essa biópsia foi feita 24 horas depois do exercício, tá? Então nem foi na hora, foi depois. Um pouquinho antes do sistema imunológico começar a agir.
tá zoado mesmo. Significa que houve muito dano muscular, que significa que essa pessoa tem um potencial de responder muito bem e de ter uma hipertrofia interessante. Lembrando que esse estudo especificamente, ele foi feito para analisar dano muscular. Ele não foi feito para analisar hipertrofia. Ele não está perguntando se a pessoa cresceu em tanto tempo ou não. É só para ver o dano muscular. Excesso de dano muscular não necessariamente vai me trazer mais hipertrofia. Já comentei isso. Então tem aquele equilíbrio, aquele limite. Eu causar um dano desse e achar que por isso eu vou crescer mais ou mais rápido, não necessariamente. Eu posso entrar em overtraining, o meu corpo está mais preocupado em sobreviver do que em crescer, e aí não vai ter resultado, vai ter sofrimento sem resultado, né? Mas a ideia da eletroestimulação é essa, é dela acontecer junto à contração voluntária, para potencializar a contração voluntária, para garantir que o seu cérebro, caso o seu cérebro não esteja mandando recrutar todas as unidades motoras que você quer, a eletricidade faça esse trabalho, compensa esse trabalho, e aí vai contrair todo mundo. E ela tem a capacidade de superar ou de contornar a fadiga central, né? Porque a gente pode ter uma fadiga que vem do cérebro também, dos estímulos neurais diminuírem a frequência, e aí você deixa de ter estímulo no músculo também. E se você deixa de ter estímulo do cérebro, mas passa a ter o estímulo elétrico, tudo bem, tipo, tanto faz se o seu cérebro quer ou não quer malhar, eu boto ali a eletricidade e vai contrair, né? Isso é o TENS. Não, Pedro, não serve como especialização. Tem o TENS, são dois nomes, eu acho que é TENS e FENS. Uma coisa assim, o meu aparelhinho, por exemplo, ele é um pouco mais do que só o TENS, porque o TENS, ele alcança uma frequência de disparos que ela causa analgesia. Ela confunde as fibras do tipo C, que são as de dor, e aí diminui o estímulo da dor que chega no cérebro. Então, por isso que ela é usada na fisioterapia, para diminuir a dor, e o fato de ter a contração, as mini contrações ali, estimula o aumento de circulação sanguínea para aquele músculo lesionado poder se recuperar mais rápido e com menos dor. Mas aí o que eu tenho, ele tem um pouco mais de capacidade, ele consegue estimular o músculo um pouco mais, mas não chega, nunca vai me causar uma hipertrofia, por exemplo, nesse nível. Os aparelhos usados para trabalhar com hipertrofia, cara, são os eletrodos desse tamanho, e é uma máquina, assim, é uma maleta de computador para você controlar a frequência. Aí tem alguns que são portáteis, que ainda servem como grande estímulo, mas esses da fisioterapia não servem para hipertrofia, tá? É da fisioterapia mesmo. Então, falei que garante ou tenta garantir um maior recrutamento de fibras. Eu já fui cobaia no estudo de eletroestimulação. O que aconteceu? Ela estava pesquisando se eu fazia uma contração voluntária no isocinético, aí eu não fazia contração e deixava a eletroestimulação contrair o meu quadríceps por mim, sem eu ter nenhuma voluntariedade nisso, e os dois, voluntariamente eu contraía, junto com a eletroestimulação. E aí ela verificou que, no caso, na época eu estava treinando, então eu não era uma pessoa destreinada. O que ela verificou foi que pessoas treinadas fazer a contração voluntária máxima, né, que a gente fazia força máxima, com a eletroestimulação não gera mais força, não te faz gerar mais força no aparelho do que só a sua contração voluntária, tá? Então não seria mais eficiente para uma pessoa treinada já. Para pessoas destreinadas, o que eu estava lendo é que pode ter um papel de acelerar o processo de adaptação neural. Então, em vez de você esperar tantas semanas para o seu cérebro aprender a mandar todos os estímulos, recrutar todas as unidades motoras, às vezes usando a eletroestimulação, você pega um atalho. Seu cérebro fala, ai, tá, ok, é tudo isso que você quer, vou mandar todos os sinais que você quer. Inclusive, tem estudo mostrando, esqueci o nome específico disso, mas a coativação dos lados do cérebro. Deu fazer a eletroestimulação em um lado do cérebro e o outro lado do cérebro responder com
o seu respectivo membro, correspondendo ao aumento de força, no aumento de recrutação de unidades motoras. Então, existe sim um feedback, é um vai e volta no cérebro. Você não está estimulando só o músculo, existe um feedback para o cérebro também, né? Isso pode ser interessante para pegar um atalho mesmo. Às vezes você, por exemplo, pega uma pessoa que tá parada por um tempo e que quer voltar. E aí ela não quer voltar muito devagar, não, ela quer voltar mais rápido. Pode ser que a eletroestimulação acelere esse processo. Tem estudos com eletroestimulação nesse sentido, com pessoas destreinadas, que observou hipertrofia com 6 semanas de treino. O que normalmente ainda estaria dentro da janela de adaptação, que ainda não expressaria hipertrofia, mas foi expressado, né? E aí, qual que é a desvantagem desse método? E eu posso falar porque eu senti na pele. É horrível você ficar levando um choque no músculo para ele. Ou vem de uma vez, então você tá de boa e de repente parece que você tem uma cãibra, que contrai tudo de uma vez, ou ele começa a contrair devagar, aí seu músculo vai fazendo assim. E aí parece que é uma cãibra, é horrível, é muito desconfortável. E você ainda tem que coordenar esse desconforto com o movimento da contração, então fazer agachamento, por exemplo, enquanto as suas coxas estão sendo estimuladas eletricamente, não é confortável, não. Não é muita gente que vai se adaptar com esse tipo de método, que vai achar graça ficar levando um monte de fio lá para academia para fazer treino para isso, né? Para quem que esse tipo de método é interessante, bem interessante? Para pessoas que estão acamadas ou para pessoas que não têm movimentos, seja de perna, seja de braço, né? É para quem teve lesão medular, por exemplo. Por quê? Se eu tenho lesão medular, se eu estou em coma, por exemplo, não vai chegar sinal elétrico do cérebro para contrair os músculos. Músculo sem estímulo vai só atrofiando, né? Vai só perdendo. Eu perco a ligação do neurônio, vou ter menos junções neuromusculares, porque vai atrofiar, o neurônio também vai atrofiando e o próprio músculo vai só perdendo conteúdo. E aí vamos supor que essa pessoa estava em coma e aí ela acorda, aí vai mais um ano de recuperação, aquele tempo todo de recuperação até ela ter a possibilidade de botar o pé no chão sem cair, né? A perda de massa magra em gente em coma é assustador, assim. E no caso de paraplégico e tetraplégico, tudo bem, você pode não usar o método pensando que a pessoa vai voltar a usar aquela musculatura, porque pode ser que nunca vá. Mas você ajuda a manter a quantidade de massa magra que essa pessoa nessa condição tem, o que melhora a qualidade de vida dela de forma geral. Então, por mais que ela não tenha movimentos voluntários, se você consegue fazer um treino, a chance de você gerar hipertrofia é muito difícil, porque a circulação, tem um monte de coisas ali que não estão favoráveis, mas você frear a perda da massa muscular, quando essa pessoa estiver mais velha, você pode aumentar a longevidade de uma pessoa com lesão medular. A ideia é mais ou menos essa, tá? Não, Tiffany, ele não é igual àquele da fisioterapia. No sentido de ser um sinal elétrico, sim. Mas a intensidade do sinal elétrico para treino, para hipertrofia, para aumento de força, é muito mais alto, é muito maior do que da fisioterapia, tá? Por isso que eu tô falando do incômodo. Da fisioterapia é uma... Você fica... fica dando uns tiques assim, dependendo do músculo que tá contraído. No método mesmo, é tipo. Ai, cara, sério. Sério, eu gritei. Eu fui cobaia de estudo assim, eu gritava no laboratório, queria nem saber. Tô nem aí. E aí a merda de tudo isso é que não necessariamente esse método traz mais ganhos para uma pessoa já treinada do que simplesmente a contração voluntária. Porque a pessoa bem treinada, não estou falando quem está começando, e nem da pessoa preguiçosa, né? A pessoa que está bem treinada, ela vai até a falha, o que garante já que ela use todas as unidades motoras, né? Ela já sabe treinar, então ela não precisa de um estímulo externo levando eletricidade, contraindo os músculos, ela já sabe fazer isso. E aí esse estímulo externo não faz ela ficar mais forte, não traz mais ganhos. Então, para quê, né, gente? Aí é fazer gracinha. Com os estudos mostrando que não, a não ser que você goste de sofrer, né? Eu não vejo sentido.
Exatamente, eu acho que é para sadomasoquista e cada um com seu. Aí é cada um com seu gosto, tá? Mas para essas populações aí que eu comentei, de acamados, tetraplégicos, aí sim eu posso ter um efeito importante de frear a perda de massa magra, aí sim, pode ser importante. E no caso do paraplégico e do tetraplégico, por exemplo, ele não vai ter esse estímulo da dor, né? Então, menos mal, assim, acho. Porque tem uns negócios deles terem uns espasmos também, tá? Eu ia falar outra coisa, peraí. Deixa eu raciocinar. Esqueci, eu ia falar mais alguma coisa sobre isso. Uma desvantagem enorme, enorme desse método é que assim, você não vai ter esse aparelho para brincar com seu aluno também. Não, o da fisioterapia você pode ter porque ele é mais barato, mas um aparelho foda desse, para realmente fazer um treino, ele pode custar R$ 9.000. Para você fazer um treino que não vai ser mais eficiente do que você ir lá e levantar o ferro, né? Não faz sentido. Teve a época que isso foi moda, quando teve lá da Polishop, o AB Force, bota lá o troço e fica contraindo, e, né, vou ficar com. Né, foi moda. E aí, quando foram estudar, viram que não é assim. Inclusive, é, se eu não me engano, um dos processos que o Paulo Gentil tomou, porque é que ele gosta de tomar processo, um dos processos que ele tomou foi por causa disso, foi por causa da eletroestimulação, porque tinha toda a propaganda estética, existe muita propaganda estética com a eletroestimulação, e ele, com a sutileza de um cavalo que ele tem pela internet, ele falou muitas coisas e foram lá e meteram processo nele. Eu não sei se ele ganhou ou perdeu, mas eu sei que ele foi processado por falar mal da eletroestimulação, tá? É, é, eu acho que ele perdeu um processo um dia desses, vai ter que pagar uma graninha aí. Vai ter que desembolsar uma grana. Dentro da estética, né? Aí a gente tem que saber diferenciar algumas coisas. Por exemplo, se dentro da estética, o tal do bumbum na nuca, o tal do, né? Com a eletroestimulação. Se for uma eletroestimulação da fisioterapia, de uma intensidade baixa, não vai fazer efeito nenhum, vai só gastar dinheiro. Se for uma eletroestimulação pesada, tipo dessa máquina que custa né, custa R$ 9.000, eu posso melhorar a condição da coxa, a condição do bumbum, a condição dos braços, né, da pelanca do tríceps? Posso, porque eu vou ter eletroestimulação suficiente para isso. Mas eu também posso ir na academia e malhar. Vai sair mais barato, inclusive. E vai fazer bem para o resto do corpo também. Então, não é que não tem efeito nenhum esteticamente, mas é meio coisa de preguiçoso, sabe? Eu prefiro ficar deitado 1 hora com um troço contraindo a minha bunda e as minhas coxas para ter algum efeito, algum benefício, em vez de fazer uma série de agachamento. Né? Quem tem dinheiro gasta dinheiro. Quem tem dinheiro não economiza, não. Né? Tem o pump agora, juntaram, não sei se vocês viram, é a nova moda. Sabe aquele troço que suga a bunda para deixar a bunda na nuca, para deixar ela mais bonita? Agora tem um método associado, porque antes era só o que suga, né? E quando você suga, a nossa gordura ela é moldável. Você consegue modificar a forma que as moléculas da gordura se juntam ali por um determinado número de horas. Então você fica ali, suga lá a bunda, é tipo uma ventosa gigante. Aí suga a bunda, fica com a bunda linda, sei lá, um dia e aí cai de novo, porque é gordura, não é músculo, né? Aí agora juntaram 2 processos. É o sugador, aspirador, a ventosa, mais a corrente elétrica. Eu não sei o resultado disso, porque é muito novo. Mas. E aí tem gente que ainda aplica BCAA. É sério, eu fiquei sabendo disso. Então, eu vou lá na clínica de estética, porque eu não vou malhar, eu vou pagar o esteticista. Aí, injeta BCAA. Não adianta injetar BCAA e não malhar. Eu também não sei se adianta injetar e malhar. Também não estou defendendo. Mas injeta, bota lá na pessoa a corrente elétrica e o pump. E aí fica jogando, fazendo contrair as coisas lá e sugando tudo ao mesmo tempo e bumbum na nuca. Ainda não sei até que ponto, eu acho que ninguém testou cientificamente essa bagunça toda, porque inventam muita coisa muito rápido, às vezes a ciência não dá conta de acompanhar, né? Mas existe o método, já fica aí, já aviso para vocês que o método existe.
Adriana, eu vou te bloquear. Seu idiota. Ai. Gente, é isso. Essa parte da aula de hoje é o método das blogueiras. Mas é isso, é método de quem tem dinheiro, gente. Se você tiver dinheiro e tiver todas as promessas de que injeção aqui melhora isso, injeção ali melhora, você não vai fazer, gente? A gente faz, né? Fazer o quê? A gente faz. Agora, essa primeira parte da aula acabou. Agora eu quero ver com vocês o estudo dirigido, que eu pedi para vocês fazerem e enviarem. Vocês têm alguma dúvida? Eu estou tentando achar ele aqui para poder ver. Peraí. Estudo dirigido. O estudo dirigido que eu passei para vocês foi aberto, né? Do primeiro bimestre, que era de marcar. Que ótimo. Agora eu não sei onde eu enfiei ele. Deixa eu baixar ele do Ava de novo. Já, mas pode ir adiantando aí. Vocês têm alguma dúvida? Tinha alguma questão muito impossível? Kathleen, tá achando, hein? Faz aí primeiro. Como assim, Daniela? Porra, Dilson. E recebeu? Você conseguiu enviar atrasado? Eu deixei essa opção? Não acredito. Que absurdo. Se tiver sem nota, já sabe. Mas, falando sério, vocês têm alguma dúvida específica de alguma questão? Assim, não era questão... Era Kathleen, sossega. Era questão que, assim, tinha resposta em algum lugar, mas vocês tinham que parar para ler, né? Não era tudo muito automático, não. Enfim, eu só vou tirar dúvida se vocês tiverem dúvida. Não vou ler tudo agora, não. Ioiô. O que eu ia falar? Eu ia falar mais coisas. Sobre as próximas aulas. Aula que vem. Populações especiais. O que é a população especial? Câncer, Parkinson, diabetes, hipertensão, obesidade, gestante, fibromialgia, asma. Tudo isso entra em populações especiais. Né? Então, vou falar, não vai dar para falar de todas as populações especiais, idosos, não vai dar para falar de todas as populações especiais, mas vamos selecionando aí as mais relevantes, né? O exercício para essas populações especiais, o que é interessante, o que não deve acontecer, gestante, sim, vou falar sobre isso, tá? E a aula que vem vai ser essa. Aliás, eu mandei aquele questionário para vocês no formulário do Forms, era para vocês responderem, viu? Que é justamente para eu poder falar o que vocês querem saber, o que vocês têm curiosidade de saber. Só 6 pessoas responderam. Aproveita essa oportunidade que a gente está tendo de ter mais tempo para ter aulas, né? A nossa disciplina já teria acabado se não fosse a pandemia. A minha questão 3 caiu na prova do estágio do Sara? Deixa eu ver a 3. Do diabetes, essa questão caiu no ENAD também. No último ENAD que teve. E aí, qual que é o problema dessa questão? A questão é como o exercício beneficia um indivíduo com diabetes. Qual é o problema das respostas dessas questões, da má resposta dessa questão? Tem muita gente que responde esse tipo de questão meramente com senso comum. Aquela resposta rasa, tipo, é muito legal fazer exercício físico, porque melhora o psicológico, melhora o físico, a pessoa emagrece, se sente mais exposta, e aí é por isso que o diabético tem que fazer exercício. Isso não é resposta, né? Não para um aluno que está formando ou já é formado. Era para explicar justamente aquele mecanismo que eu falei na aula de mecanismos de hipertrofia, de o exercício físico
até mecanotransdução, que gera uma alteração de polarização da célula, que estimula o GLUT4 a subir a membrana e que coloca a glicose para dentro sem a ação da insulina. Era para falar algo nesse sentido, que o exercício físico ajuda a glicose a pegar um atalho sem depender da insulina, que no diabético isso diminui a resistência à insulina, isso por si só, melhora a metabolização da glicose, então equilibra a glicose sanguínea, sem sobrecarregar o pâncreas, sem fazer o pâncreas produzir mais insulina para aquela pessoa. E aí, dependendo da condição da pessoa, né, se for uma pessoa com diabetes tipo 1, por exemplo, que nasceu assim, é para sempre, se essa pessoa consegue diminuir a quantidade de injeções que ela tem que tomar por dia, ficar mais tranquilo, qualidade de vida. E se é para uma pessoa com diabetes tipo 2, ela também consegue diminuir essa injeção de insulina. E se for uma pessoa que ainda está ali, tipo, pré-diabética, né, ainda está recebendo os avisos de que a coisa está andando para o lado errado, ela pode conseguir reverter essa situação, não ser diabética. Ser uma pessoa que controla a glicose, mas que não tem que ficar tomando remédio e aquela coisa toda, né? Explica 7 a 8, tá? Peraí. Não, calma, Adilson. Você está confundindo. O que acontece? Quando eu faço exercício, eu aumento a captação de glicose pelas duas vias, porque eu ainda tenho insulina. Se a insulina tivesse conseguindo entrar no receptor, a insulina vai botar a glicose para dentro. E pela translocação do GLUT4 na membrana, que vai captar a glicose na célula também. Então, eu vou ter mais glicose entrando na célula, tipo assim, né, 2 fontes de glicose entrando na célula, por causa do exercício, certo? Isso vai baixar a glicose do sangue. Se a pessoa estava com a glicose equilibrada ou estava com ela acima, isso vai baixar. Aí eu termino o exercício. Esse efeito, ele não é pontual, ele não dura só durante o exercício, ele pode durar 4, 6 horas depois do exercício. Eu posso continuar botando glicose dentro da célula, sem insulina, por 4 horas, por 6 horas depois do exercício. Então eu já tô com a torneirinha aberta. Eu vou lá e injeto mais insulina naquele momento, aí eu posso ter um quadro de hipoglicemia, porque aí eu vou ter muitas torneirinhas abertas, muitos estímulos para captação de glicose da célula. Se toda a glicose entra na célula, falta glicose no sangue. Se falta glicose no sangue, quando o sangue está circulando lá e alguma célula vai precisar daquela glicose, não vai ter. Lembrando que não é só o músculo que usa glicose. O GLUT4 ele está nos músculos, mas eu tenho glicose, preciso de glicose no cérebro, preciso de glicose no fígado para gliconeogênese, né? Então, não é que... Então, para quem precisa injetar, é preciso entender que depois do exercício, eu já vou ter uma baixa da glicemia por esse efeito do exercício. Se eu injetar logo depois, vou despencar a glicemia. Aí não é a ideia. A ideia é sempre o equilíbrio, né? Então, depois do exercício, não faz sentido eu injetar insulina se eu já estou tendo um efeito semelhante à insulina. Eu espero o efeito do exercício passar, aí esse efeito, né, vai diminuir, a glicose vai começar a subir, porque eu não vou ter mais esse estímulo, e aí se está faltando insulina produzida pela pessoa, eu vou lá e injeto. Mas isso é importante, por isso que vai entrar em populações especiais, a pessoa que calcula mal, o diabético tem que calcular, ele tem que saber a hora que ele come, o que ele come, se ele faz exercício, como é que é esse exercício. Porque pode acontecer dele calcular mal, tipo, calcular a comida para um dia que ele não faria exercício. E aí ele resolveu jogar um futebol, ele pode ter uma hipoglicemia, porque aí ele não vai ter calculado a quantidade de carboidrato que ele deveria ter a mais, né? Pode acontecer. Por isso que é preciso ter cuidado. A Carol tá perguntando da 7 e da 8. Peraí. Ok. Questão 7. Quando uma pessoa desmaia, uma das manobras de salvamento é a respiração boca a boca. Ai, professora, mas não usa mais esse método. Usa a imaginação. Nesse método, o ar vindo da pessoa fazendo salvamento é rico em gás carbônico, né? O ar que a gente bota para fora.
Porque o mecanismo seria mais eficiente para fazer a pessoa voltar a respirar e acordar. Mais eficiente do que botar um balão, um oxigênio, pegar não é galão, gente. Um tanque de oxigênio e enfiar no nariz da pessoa. E aí, quais as estruturas envolvidas nesse método? Lembra da aula que eu expliquei para vocês sobre os quimiorreceptores? O fato de que eles estão nas nossas artérias e têm ligação com o nosso bulbo, e o nosso bulbo é onde estão os centros da frequência cardíaca, que aumenta a frequência cardíaca, e o centro respiratório, que faz a gente respirar, que ativa ali o diafragma e faz a gente respirar. O que acontece quando a pessoa desmaia? Ela para de respirar. A pessoa afoga e tal, parou de respirar. Vai começar a diminuir, né, ao longo do tempo, vai começar a diminuir a quantidade de oxigênio disponível no sangue, porque os processos metabólicos continuam, e vai começar a aumentar o gás carbônico disponível no sangue. E como a pessoa não está expirando, ela não está botando para fora o gás carbônico, e nem botando para dentro o oxigênio. E aí isso vai começar a alterar o pH sanguíneo, ele vai começar a ficar mais ácido. E quem vai perceber essa mudança? Os quimiorreceptores. Ele vai perceber que teve uma alteração ali, que o tamponamento natural que a gente tem não está sendo suficiente para suprir e está aumentando a quantidade de a acidez do sangue, né? Mas isso acontece muito devagar quando a pessoa só desmaia. Enfim, acontece devagar. E aí você vê, né? A pessoa afogou, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Por que é mais eficiente eu botar gás carbônico do que eu botar direto oxigênio pulmão adentro dessa pessoa? Se o meu centro respiratório do bulbo só vai responder e me fazer respirar involuntariamente, né, querendo ou não, vai contrair o diafragma, eu querendo ou não. Se ele perceber essa alteração de pH, se eu botar oxigênio na pessoa, eu não vou ter essa alteração de pH. Eu vou equilibrar a equação. A pessoa está produzindo gás carbônico, eu estou pondo oxigênio. Não vai ter alteração de pH, não vai ter estímulo para que a pessoa acorde, volte a respirar, tem aquele susto, né? Aquele. Não vou ter estímulo. Se eu estou fornecendo oxigênio, tá tudo bem. O seu cérebro, o seu bulbo entende que tá tudo bem. E aí, quando você faz a respiração boca a boca, que no seu ar aqui tem mais gás carbônico disponível, presente, você acelera o processo de acidificação. Então, em vez de você botar oxigênio, você bota gás carbônico. Você acelera essa acidez, essa acidificação, que vai fazer com que o bulbo seja estimulado mais rápido e estimule o sistema respiratório mais rápido também. Você acelera a volta da pessoa, entendeu? Tá, foi o que eu falei, Adriano. É um exemplo didático, usa a imaginação, né? Imagina a pessoa afogada. Já aconteceu comigo quando eu era criança. Eu fazia ginástica artística e eu fiz uma estripulia que eu me desequilibrei e fiquei presa numa barra que tinha lá e não consegui. Eu caí no chão, só que eu caí de peito. Sabe quando você leva uma bolada nas costas, você fica não respira? E eu desmaiei, porque eu não conseguia respirar. Eu caí de peito no chão e desmaiei. E aí, quando eu acordei com a respiração boca a boca, eu acordei depois, tipo, foi isso. Eu teria acordado naturalmente? Teria. Eu teria acordado naturalmente, mas demoraria mais tempo, entendeu? Se eu não tivesse recebido uma carga de gás carbônico para acelerar essa acidificação do sangue, até isso acontecer naturalmente, demoraria um pouco mais de tempo. E aí você está vendo a pessoa desmaiada, você, nesse caso, você sabe a causa. Você vai ficar esperando, você vai ficar olhando o relógio e falar, não, daqui 5 minutos ela vai voltar. Entendeu a lógica? Adriano. Nossa. Eu acho que eu só não te reprovo pra você não passar mais um semestre comigo. Brincadeira. Entenderam a questão 7? É o exemplo didático, tá, gente? Não vem encher o saco de falar, ai, mas não usa mais boca a boca, ai, doença, ai, você não dá. É um exemplo. Pedro, o espaço morto, ele tá morto. Assim, o oxigênio que tiver contido ali naquele espaço morto, ele não vai passar por difusão para a corrente sanguínea, entendeu? E nem o gás carbônico que foi parar ali no espaço morto vai sair voluntariamente.
Porque o espaço morto é justamente porque não tem o contato com a membrana do alvéolo e não tem a difusão do gás para a corrente sanguínea ou da corrente sanguínea de volta para o alvéolo. Então, o espaço morto aí não vai fazer muita diferença, não, tá? O que pode acontecer quando você leva uma bolada, quando você cai de peito, o que às vezes acontece é que o impacto da caixa torácica é muito grande e aí dá uma colabada. Você expulsa tanto o ar dos pulmões que falta espaço morto, falta ar no espaço morto. Os alvéolos podem dar uma colabada. E aí, para você descolabar, digamos assim, só pelo esforço do diafragma, é um processo difícil, dói. Eu já passei por isso. Você fica fazendo toda a força do mundo para ver se o ar entra. E se alguém chegar lá e soprar logo o ar em você, é muito mais rápido, muito mais eficiente, né? E no caso dos métodos de socorro, né, os socorristas e tal, eles usam o umbu, né, aquele trocinho que você fica apertando assim. Aquele negócio é ar atmosférico, não é ar, não é oxigênio puro. Ele é aberto para o ar, é ar atmosférico. Então eu também tento fazer com que a pessoa se estimule sozinha a voltar a respirar. Eu não dou tanto oxigênio assim para ela, por exemplo. Né? Mas aí, claro, você vai levar para o hospital, vai entender por que a pessoa desmaiou, enfim. Né? Tá bom. Questão 8. Existe um método de treinamento, oclusão vascular em isometria. A eficiência ainda é discutida, alterações agudas no organismo. Esse método, sendo exercício de força anaeróbio, causaria alteração na pressão arterial do indivíduo, como por quê? Tá. Sim, né, causaria. Vamos lá, a pessoa está com oclusão. O fato dela se movimentar ou não aqui, na verdade, importa muito pouco, tá? Mas ela está com oclusão, está em contração. Diminui o fluxo sanguíneo que vai com oxigênio, com glicose, e diminui o retorno sanguíneo que removeria os metabólitos produzidos naquela contração. O fato de estar em isometria é porque eu promovo um maior inchaço muscular naquela estrutura, porque tem muita gente sob tensão, tem muita gente esmagada, além do próprio garrote. E quando eu causo isso, eu aumento a hipóxia, ainda mais, entendeu? Então eu somo as formas de causar dano muscular, de causar hipóxia, de aumentar metabólitos, etc. E como que isso poderia causar aumento de pressão arterial? Eu tenho menos oxigênio, é uma situação de hipóxia. Eu tenho contração muscular, mecanotransdução, mecanorreflexo. Lembra? Barorreflexo, quimiorreflexo, mecanorreflexo. Tenho contração muscular, tenho mecanorreflexo. Começou a faltar oxigênio, tem ácido lático, eu estou acidificando o meio. Quimiorreceptores vão perceber essa acidificação do meio. Qual vai ser a consequência dessas duas coisas? Um recado para o bulbo que ele precisa acelerar os batimentos cardíacos. É isso que vai. E a frequência respiratória vai aumentar também. Eles não entendem que o exercício é na panturrilha e que por isso você tem que respirar mais rápido. Parece que não faz sentido, mas faz. E aí, quando o seu bulbo responde dessa forma, aumentando a frequência cardíaca e a frequência respiratória, uma consequência disso vai ser o aumento da pressão arterial. Tanto por ser o bulbo que está estimulando, se eu falo para o seu coração que ele tem que bater mais rápido, ele também vai bater mais forte. Por quê? Eu estou entendendo que está faltando oxigênio. Como que eu posso dar oxigênio para os músculos, para o órgão que está faltando oxigênio? Se eu aumento a pressão arterial, eu aumento a perfusão sanguínea daquela estrutura que está faltando oxigênio. É tipo uma mangueira. Imagina que você tem uma mangueira no quintal, ou a mangueira no quintal. Você abre lá a torneira, sai a água a uma certa pressão. Se você diminui a pressão, se você tampa parte da mangueira, a água não vai com mais pressão mais longe. Esse é o princípio da perfusão. Se eu aumento a pressão, eu melhoro a perfusão. Quando você tem essa situação, seu cérebro entende que não está chegando sangue naquela região que está sofrendo esse dano. Se não está chegando, eu vou me esforçar para que chegue. Então, eu vou acelerar a frequência cardíaca e eu vou aumentar a pressão arterial para aumentar a perfusão. Não vai funcionar porque você causou uma obstrução do fluxo de propósito.
Mas os efeitos, seu cérebro não sabe disso. Então, os efeitos vão ser esse: o aumento do batimento cardíaco, da frequência respiratória e da pressão arterial, para aumentar como resposta à hipóxia causada pela oclusão, ou pela oclusão. A ideia seria perfundir melhor a área que está apresentando hipóxia e excesso de lactato. Entendeu? Não é uma explicação fácil, não, nem a resposta. Gustavo Lima, gente, de novo. Natália, esse tipo de treino, ele tende a longo prazo a diminuir a resistência vascular periférica, né? O que é a resistência vascular periférica? É a resistência que o meu sangue encontra quando ele bate no vaso. Quanto mais o meu vaso é complacente, melhor é a minha pressão. Porque quando eu aumento, por exemplo, a ejeção de sangue do coração, em vez do vaso se manter rígido, ele aumenta também, aí ele volta, e aí a pressão fica de boas. Quando eu tenho aumento da resistência vascular periférica, significa que os meus vasos estão mais rígidos, que quando eu bato, ele não abre e fecha depois, ele continua rígido, e no que eu bato, eu começo a causar lesão endotelial, lesão naquele tecido. Isso aumenta, a longo prazo, vai aumentar a pressão arterial, justamente porque eu não dilato a artéria, então a pressão aumenta. Se um fluxo sanguíneo aumenta e eu não dilato, a pressão aumenta. E aí tem outras consequências aí, né? Então, esse tipo de treino de restrição de fluxo sanguíneo, eu mostrei que melhorava como é que eu falei? Stiffness, essa rigidez arterial. Então, pode ser para uma pessoa que tem uma tendência, que está encaminhando para hipertensão, ou que já tem hipertensão e toma remédio, a hipertensão está controlada, pode ser uma estratégia para melhorar essa condição. É interessante. Mas se a resistência vascular periférica aumenta, aumenta porque eu aumento a pressão arterial e a frequência cardíaca, o débito cardíaco. Não é que a artéria vai ficar mais rígida, é que eu vou dar mais trabalho para ela. Eu vou botar mais sangue com mais pressão nela. E aí sim, nesse sentido sim, eu vou ter o aumento da resistência vascular periférica. Mas ela é pontual. Acabou o exercício, ou tirei o restritor do fluxo sanguíneo, as coisas se equilibram. Treino. Tá bom? Mais alguma coisa, crianças? Alguma dúvida? Ah, o Thomas tá aí ainda? Deixa eu ver se ele tá aqui. Thomas, lembra que na aula passada a gente estava comentando da roupa com tecido de cerâmica, que eu até não tinha certeza se era cerâmica ou porcelana. Essa semana apareceu no feed do meu Instagram uma roupa, uma legging com tecido bioativo, com biocerâmica, e mais falando, mas não, era patenteado o negócio, né? Com apelo estético para melhorar a celulite em mulher. Porque, teoricamente, a celulite é fruto de uma má circulação ali entre os tecidos, geralmente acompanhado de excesso de gordura, mas não necessariamente. E aí, esse aumento de circulação sanguínea, que nesse caso seria causado pelo aumento do calor, que causaria vasodilatação, né, traria mais sangue, melhoraria o retorno venoso, com uma legging que gera compressão também, então melhora o retorno venoso e o retorno linfático. Na propaganda falava que em 30 dias melhoraria a celulite da mulher. E por ser uma legging preta, discreta, a pessoa pode botar por baixo da roupa e passar o dia inteiro, 8 horas por dia com aquele troço, esquentando. Então, olha aí o apelo estético. Não sei se funciona nesse sentido, não sei dizer se a pessoa vai deixar de ter celulite só porque ela usou uma legging com biocerâmica, mas existe. Né? Eu ia tirar o print, mas passou, esqueci. Existe pelo apelo estético também, e não só no sentido de fibromialgia ou de treino, né? No caso da varize,
só a compressão, as meias de compressão, e aí o exercício físico da musculatura, principalmente de panturrilha e de coxa, já seria suficiente. Eu não acho que uma vasodilatação por calor seja benefício para varize, não. Porque se eu tenho vasodilatação e aquela veia já é dilatada, já não fecha a válvula porque ela é dilatada, eu não sei se é vantagem, Thomas. Talvez com a compressão eu compense isso, mas aí eu nunca ouvi falar dessa meia com biocerâmica ser usada para varize, não. Nunca ouvi falar. Tá bom? Ai, Adriano. É isso, crianças. Mais alguma dúvida? Depois eu vou buscar o vídeo aqui no meu celular, que ele é antigo, da eletroestimulação e mando para vocês, do menino fazendo força com eletroestimulação. Tá bom? A aula de hoje é essa. Deixa eu encerrar a gravação. E, gente, sério, quem não respondeu o questionário que eu botei lá, responde para eu saber o que vocês querem mais saber de